Os usuários comuns não podem personalizar a sua interface, uma vez que se trata de uma tarefa administrativa. Logo, apenas o usuário administrador possui esse privilégio. E aí, gente, tudo bem? Boa noite para vocês. Tivemos um déficit aí, uma impressão minha. Tinha mais gente aqui, não tinha? No primeiro dia que eu estive com vocês. Ah, é? Entendi. Deixa eu falar uma coisa importante para vocês e também para o pessoal que está no remoto. Boa noite, Luciana, Eliane. Boa noite para vocês que estão aí no remoto. No nosso primeiro encontro, a gente teve quantos aqui nessa turma nova? 3? 3 encontros? O que acontece, né? Nós falamos sobre a banca que foi indicada, como a de vocês, que é a Consulplan. Vocês lembram disso? Só que, nas minhas pesquisas sobre essa banca, houve uma falha, sei nem dizer para vocês como eu classificaria, que é o seguinte: existem 2 bancas com esse nome aqui no Brasil. Uma chamada só Consulplan e outra chamada Instituto Consulplan. Eu não me atentei a isso no primeiro momento, porque primeiro que essa banca, sendo sincero, eu nunca tinha dado nenhum treinamento aqui, já estou aqui há 10 anos, nunca tinha pego essa banca. Ela é nova para mim também. E aí eu não me atentei, porque você busca a banca em geral e pega as questões e pronto. E aí o Railson ontem me sinalizou que tinha essa variante e qual delas que eu tinha pego. E eu peguei Consulplan e não peguei Instituto Consulplan. Então aquelas primeiras questões que eu vi com vocês aqui não são dessa banca. Não é esquece, porque o conteúdo é dentro do que a gente precisa. Tá? Então assim, não foi tempo nem conteúdo jogado fora, tá? Mas não foram questões, aquelas que eu trabalhei no nosso último encontro, não foram questões da banca em questão. Algumas questões... Pode falar. É assim. Só que as questões têm um naipe diferente. É pior. Não que seja muito pior, mas tem uma complexidadezinha um pouquinho maior, tá? Nada muito assustador não, mas tem, tá? Outra coisa que me chamou a atenção, que nós não temos informação ainda do concurso de Friburgo, é se vai cair software livre. Software sem licença, sem pagamento. E aquele software tipo Sistema Operacional Linux, né? O BR Office, tipo, ao invés do Word, o Writer, ao invés do Excel, o Calc, ao invés do PowerPoint, o Impress. E aí eu vi, dessa banca em questão, eu vi várias questões. Outra questão que me chamou a atenção. Na outra banca, que eu quero até corrigir isso e falar, atenção aí também quem está no remoto. Eu tinha dito que eles não tinham feito concurso em 2023. Mas essa banca fez vários concursos em 2023. E ela é bombada de questões. Se vocês procurarem, tem muita questão. Tá? Então, assim, para mim é bom, porque eu tenho bastante coisa para usar com vocês. Enquanto a outra eu estava preocupado, porque eu tinha pouca. Tá? Mas, assim, me chamou a atenção esses detalhes. Vocês vão ver o naipe das questões. É um pouquinho diferente. Eu achei que ela pega um pouquinho mais pesado do que a outra. Achei a outra muito basiquinha, sabe? Essa não que não tenha questões basiquinhas. Inclusive as primeiras que eu trouxe aqui, vocês vão ver que elas são basiquinhas. Mas uma ou outra ela pega num calinho, tá? Então a gente vai trabalhar bastante aí, tá? Então me desculpem por essa falha, mas realmente eu não imaginava que tinha essa variante aí, tá bom? Beleza? É. Isso aí. Entendi. Ah, entendi. Não ia. Entendi. Não ia. Entendi. Outra coisa legal também, pessoal, erraram meu nome ali, é com Z, tá? Outra coisa também que os meninos as meninas e os meninos trabalham aqui na parte administrativa, digitaram para mim. Então aquela galera que tava com problema de ver, vai otimizar, porque o tamanho da fonte está melhor, tá vendo? Beleza? Então quem quiser pular para frente, ainda tá ruim de ver, pode ficar à vontade também, tá? Então vamos começar, pessoal. Eu, sinceramente, fico preocupado quando fazem isso, porque eu tenho medo de erro de digitação, alguma coisa do tipo, tá? Então, só para pontuar, não foi o titio que digitou, ok? Então, se você vê algum errinho de ortografia, não é meu, beleza? Porque eu sou doente com isso, não sei se vocês já perceberam. Então, vamos lá.
O usuário, ao enviar uma mensagem por e-mail de um programa de correio eletrônico, depara-se com uma série de campos, alguns deles com preenchimento opcional. A forma correta de se utilizar o campo CC no correio eletrônico é adicionar. Antes de ler as respostas, o pessoal que já estava comigo já havia explicado sobre isso, mas quem chegou nessa turma nova, eu ainda não entrei no mérito de falar sobre isso. Então a gente vai falar agora, ok? O que acontece, pessoal? No Microsoft Office, qual é o programa que é o gerenciador de e-mails que vem dentro do Microsoft Office? O Microsoft Outlook, ok? Hoje, o Windows 10, se você não tiver o Office, porque você deve saber que o Office não vem no Windows. Ele é um pacote comprado à parte. Se você compra um computador que vem com o Windows, não necessariamente ele vai ter o Office, porque são produtos vendidos separadamente. Então, o que ocorre? Se você tiver só o Windows e não tiver o Office, tem uma aplicaçãozinha de e-mail que chama e-mail, que vem embutido no próprio Windows. Mas é uma aplicação bem simples, bem simplória, ok? Dá para configurar seu e-mail lá? Dá, mas não tem tantos recursos. O Microsoft Outlook ele é muito mais indicado porque ele não gerencia só e-mail. Para quem está no meio corporativo, quem é que usa Outlook profissionalmente? Eu uso todo dia, o dia inteiro. Não sei se é o seu caso também, né? Na empresa que eu trabalho, o Outlook é a alma de todo mundo que trabalha no administrativo, né? E assim eu acredito que é na maior parte das empresas. E aí o que ocorre? O Outlook, além de funcionar para gerenciar e-mail, ele gerencia sua agenda, ele faz agendamento de reunião, ele agenda tarefas com data e horário, ele permite que quem é líder dê tarefas a outras pessoas e faça o acompanhamento remotamente dessas tarefas. Então é um software muito completo nesse sentido, ok? O que a gente tem que lembra porque não é igual. O que a gente tem de graça que é o mais parecido com o Microsoft Outlook e que tem notoriedade para uso? É um cara chamado Mozilla Thunderbird. Não tem o Mozilla Firefox, que é para navegar na internet, que é navegador? A mesma fundação Mozilla que faz o navegador do Mozilla Firefox faz esse Mozilla Thunderbird. Esse cara, ele é um gerenciador de e-mails. Tem alguns recursos semelhantes ao Outlook também. Ele é bem bom, tá? Dá para usar também muito bem. E ele é gratuito, ele tem versões para Windows e para Linux. Então, se cair software gratuito nessa área de e-mail, quem vai ser perguntado vai ser sobre o Mozilla Thunderbird, ok? Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, voltando aqui ao que estávamos falando. Todos vocês já devem ter usado e-mail na vida de vocês, não já? Pessoal que é muito novo e não trabalhou ainda, pode ter a sensação de que a ferramenta e-mail é um negócio até meio defasado. Porque na vida particular, hoje, dificilmente a gente usa e-mail, não é? Porque surgiram outras maneiras de comunicação instantânea que a gente acaba preferindo, né? Aqui no Brasil a gente usa muito o WhatsApp, não é? Não é uma realidade no mundo inteiro, mas aqui no Brasil a gente usa muito. A gente usa comunicadores instantâneos, né? Profissionalmente tem um comunicador instantâneo muito usado, que é da Microsoft, chamado Teams. Não sei se vocês já escutaram falar. Ele tem uma versão gratuita também que vocês podem baixar. Tenho visto perguntar uma coisa ou outra do Teams também. Então, como é de graça, quem não tem, pode baixar no computador. E esse Mozilla Thunderbird, também aconselho quem puder baixar, instalar e configurar o e-mail para testar, para ver como é que é, tá? Porque se porventura cair software gratuito, você já estará por dentro do assunto, ok? Beleza? Bom, independente da plataforma de e-mail que você usa, então voltando, na nossa vida particular hoje usamos pouco e-mail, mas no mundo corporativo, seja de grande empresa ou de instituição pública, os e-mails ainda são a ferramenta de comunicação que é o canal oficial das empresas e das instituições públicas. Então, e-mail é coisa muito séria para as empresas. Ele, literalmente, ele tem a sua histórico trabalhista ali, o que você já fez dentro da empresa, quem é você. Você pode provar que você fez ou deixou de fazer coisas, que você comunicou ou deixou de comunicar. Isso para as empresas é coisa muito séria, ok? Então, não tenha essa sensação de que e-mail é ferramenta defasada, porque profissionalmente não é, ok? E vamos continuar no nosso assunto sobre e-mail, tentando contextualizar. O que significa, minha gente, a sigla e-mail? Vocês sabem? Correio eletrônico. Electronic Mail. Correio eletrônico.
Estrutura de um endereço de e-mail. Sempre vem o nome do usuário, então sempre vai começar com o seu nome de usuário, que nem sempre você consegue o teu próprio nome, porque muitas vezes, se você tiver um nome comum, já estará sendo usado. Então, começa com o nome do usuário, sempre minúsculo, sem acento, sem espaço. Nome de usuário, depois vem o quê? Alguém falou? O arroba. Vocês sabem o que significa esse arroba? O arroba também vem de uma preposição do inglês, que é o at, que é o quê? Onde você está? Em. Só achar aqui rapidinho o bloco de notas. Para facilitar aqui a explicação, o mouse está uma desgraça aqui. Então vamos lá. Olha só. Todo endereço de e-mail, a estrutura, usuário, e aí vem o arroba. E o arroba vem da preposição at do inglês, ok? Então, fulano de tal, vem o que em seguida? O provedor ou servidor aí que te dá aquele endereço. .com, o que significa com? Comercial. Se for de uma instituição pública, é comum ali ter outras nomenclaturas ao invés do com. O que a gente vê ali, às vezes, quando é instituição pública? Gov, ou a gente vê org, ou a gente vê ONG, tem essas flutuações. A maioria é .com. E se for um serviço registrado no Brasil, vai ter o .br, tá? Se for um serviço registrado nos Estados Unidos, vai terminar no .com, ok? Cada país tem ali no final uma sigla de 2 letras que o representa, né? Então, por exemplo, fala um país aí, México, MX, então vai estar ali. Sei lá, Argentina, AR. Cada país vai ter o seu. Espanha, ES, Itália, IT. Inclusive os Estados Unidos, tá? Apesar de 99% dos endereços deles terminarem no com, existe a sigla US, ok? United States. Bom, tá tranquila a estrutura do endereço de e-mail ali? Sempre o usuário. Então, endereço de e-mail não vai começar com www, né? Ele sempre vai começar com o nome do usuário. Arroba, que é o at, o provedor.com.br, vocês viram as variantes. Agora, olha só, quando a gente envia um e-mail, independente de plataforma, o que é isso? Eu posso usar o meu celular, eu posso usar o computador, eu posso usar via uma aplicação de e-mail, eu posso usar via navegador, entrando via webmail. Porque quando a gente usa um gerenciador de e-mail, a gente vai usar ou o Outlook, ou o Thunderbird, ou uma aplicação de e-mail do celular, mas dá para entrar também via navegador. Você abre o navegador, qualquer navegador, entra no endereço do provedor que te dá o teu e-mail, sei lá, no Hotmail. Entrou lá, hotmail.com. Você loga com o seu usuário e senha. Quando a gente acessa o e-mail dessa forma, a gente fala que a gente está acessando o nosso webmail. E quando a gente usa um programa, a gente usa um gerenciador de e-mails. Ok? Oi? Quando você acessa o seu e-mail, entrando no navegador do seu computador ou do seu celular, e entrando lá, por exemplo, www.gmail.com ou www.hotmail.com, ou o que você usar, e loga com usuário e senha, essa forma de usar o e-mail nós chamamos de webmail. É a maneira que você está usando para acessar. Quando você usa um programa tipo Outlook, Mozilla Thunderbird ou outro gerenciador, aí você está usando o quê? Um gerenciador de e-mails. Ok? Tranquilo? Bom, quando a gente vai mandar uma mensagem para alguém, que você pede lá uma nova mensagem, independente de plataforma, você em geral tem esses campos aqui para preencher, que é o para, o CC e o CCO, não é verdade? Vamos falar agora sobre esses campos. O para é o ou os destinatários da sua mensagem principais, ok? Você precisa ter um só? Só posso colocar? Não, você pode colocar ali quantos você quiser. Hoje em dia, as plataformas estão muito inteligentes. Então, se eu digito o endereço ali, qualquer, fulano, arroba, etc. Peraí, só um instantinho. etc.com.br. Se eu der espaço e digitar outro, as plataformas de hoje em dia, elas são muito espertinhas. Tudo bem. Mas qual é o padrão que se tem para você colocar o próximo e-mail? Ponto e vírgula, espaço.
Esse é o padrão. Aí agora eu posso colocar o próximo endereço. Então, o correto, o que diz a Bíblia lá da internet é que para separar os endereços tem que usar o ponto e vírgula. Mas às vezes espaço, às vezes vírgula, porque está ficando muito inteligente os serviços. Então, eles ajudam os usuários, né? Posso ter quantos eu quiser? Posso ter quantos eu quiser no para. O que você tem que ter preocupação é que, quando a gente coloca muitos endereços para uma mensagem só, pode ser que as pessoas que você está colocando ali tenham dificuldade de receber a sua mensagem, porque os serviços de e-mails delas podem achar que aquela sua mensagem é um spam. O que é isso? Uma mensagem de propaganda indevida. Porque quando tem muita gente no para, ele fala, opa, 20, 30 pessoas aqui no para, opa, isso aí não é uma mensagem de e-mail comum, isso é propaganda. Aí joga lá para o spam. E aí aquelas pessoas que você queria mandar a mensagem, pode ser que elas não recebam. Então o ideal é não ter um número muito expressivo de e-mails no para, porque corre esse risco das pessoas terem alguma dificuldade em receber a sua mensagem. Mas é proibido? Não. Pode colocar quantos você quiser ali, ok? Beleza, então nós falamos do para. Agora, o que é a sigla CC, você sabe? CC significa com cópia. Só um detalhe interessante, nas versões em inglês não é com cópia, é cópia carbonada. Só uma curiosidade, tá? Então assim, porque você pode, sei lá, pegar uma plataforma que esteja em inglês, então lá é cópia carbonada, que é a mesma coisa. Carbono é um negócio que eu nem vou entrar no mérito, então uma molecada aí muito nova não vai saber o que é. Mas para quem é muito novo, pessoal, antigamente, quando a gente precisava escrever algo e duplicar o que a gente estava fazendo, a gente pegava uma folha de papel comum, colocava um carbono, que era uma folha azul ou de alguma cor. E aí colocava outra folha embaixo. Conforme você escrevia na folha que você estava escrevendo e copiava para a folha de baixo. Isso é um carbono. Então, por isso, em língua inglesa, chama cópia carbonada. Ok? Mas em língua portuguesa é com cópia. Não sei. Nota fiscal manual, né? Ainda. Então, gente, ok? Posso colocar quantas pessoas eu quiser no com cópia? Sim. O que significa o com cópia? Na nossa vida privada, raramente você utilizará o com cópia. Na vida profissional, a gente usa muito o com cópia. Em geral, o com cópia é utilizado para você dar ciência de alguma coisa a outra pessoa. Tipo, a pessoa não é o destinatário daquela mensagem, mas é interessante que ela saiba daquela informação. Exemplos de no meio corporativo muito comum. Imagine que eu sou líder de um setor, ele é líder de outro setor. Ela é funcionária dele. Eu, que não sou o chefe dela, quero mandar uma mensagem para ela que eu preciso que ela resolva algo para mim. É educado da minha parte mandar para ela, porém colocar o chefe dela como cópia. Porque eu não sou o chefe dela, não posso dar uma ordem a ela. Então eu coloco o chefe dela ciente de que eu estou pedindo, por favor, para ela fazer alguma coisa para mim. Ok? Então é assim, etiqueta, tá? Então, em geral, em com cópia, a gente coloca quem a gente quer dar ciência. Ou, por exemplo, é um assunto entre líderes, mas alguns subordinados precisam estar por dentro porque eles participarão indiretamente. Então eu boto no para, de líder para líder, e no com cópia eu boto os fulaninhos lá que estarão envolvidos também indiretamente. Então na vida particular dificilmente utilizaremos isso, mas na vida do trabalho, muito, ok? E o que é o com cópia oculta, que é o CCO, com cópia oculta? Imagine que eu quero mandar uma mensagem para todos vocês. Só que eu sou amigo de todos vocês, tenho o endereço de todo mundo aqui. Mas, se eu colocar todo mundo no para, ela vai saber o endereço dela, que vai saber o endereço dela. Tipo, eu estarei expondo para todos aqui da sala os endereços de todo mundo. Isso é falta de educação online. Ok? Então, por exemplo, se eu conheço todos vocês, mas eu não quero expor o endereço de vocês entre vocês, eu mando todo mundo no CCO, com cópia oculta. Todos vocês, quando receberem, saberão que a mensagem veio de mim. Mas vocês vão receber, mas vocês não saberão quem também recebeu aquela mensagem. Porque os colegas, assim como vocês, estavam com cópia oculta. Isso é um uso do com cópia oculta. Outro uso do com cópia oculta no meio corporativo.
Imagina que eu sou o líder dela e eu quero dar um esporrão nela, eu estou insatisfeito com o trabalho dela e eu já quero que o DP fique sabendo que eu estou tendo problema com ela, porque a hora que eu ligar para lá e falar que quero mandar embora, eles já estão sabendo que ela está me dando dor de cabeça. Então eu vou mandar para ela e vou botar no concópio oculta o chefe do DP. Que o cara do DP vai, porra, aquela fulaninha tá dando problema lá. Entendeu? Então, tipo assim, quem tá no concópio oculta recebe, sabe de quem veio. Se tiver alguém no CC e no para, ele vê, mas as pessoas que estiverem no para e no CC não saberão se tinha alguém lá e quem estava. Ok? Tá claro isso? Beleza? Então, gente, dito isso, vamos lá para a nossa questão agora. Beleza? Oi. Ah, outra coisa. Algum daqueles campos ali é obrigatório? O para, o CC ou o CCO? Nenhum deles é obrigatório, mas um deles terá que estar preenchido. Para eu mandar um e-mail para alguém, tem que ter alguém no para, ou tem que ter alguém no CC, ou tem que ter alguém no CCO. Agora, se eu quiser deixar o para e o CC vazio, botar só no CCO, eu posso? Posso. Se eu quiser deixar o para e o CCO vazio, botar só no CC? Posso. Eu posso preencher qualquer um deles. Então eu não posso dizer que obrigatório nenhum deles é. Mas para mandar um e-mail para alguém, eu tenho que ter um endereço em um dos campos. Então eu não posso dizer que nenhum deles é obrigatório. Tá claro agora? Precisa algum estar preenchido. Ok? Beleza. Então vamos lá. Cai isso, tá? Olha a maldade, hein? O que vai e volta, hein? Só um instantinho para eu me encontrar aqui, que esse mouse tá difícil, hein? Jesus. Onde eles botaram a área de trabalho para vir? Achei. Então, senhores, vamos lá. Eu vou ler de novo a pergunta e vou ler todas as respostas para a gente encontrar ali, tá? O usuário, ao enviar uma mensagem por e-mail de um programa de correio eletrônico, depara-se com uma série de campos, alguns deles com preenchimento opcional. A forma correta de se utilizar o campo CC no correio eletrônico é adicionar. CC significa, senhores? Concordo. A. Apenas os destinatários que precisam responder a mensagem. B. Apenas os destinatários que precisam receber uma cópia da mensagem. C. Apenas os destinatários que precisam tomar conhecimento da mensagem, mas que devem necessariamente respondê-la. E D. Apenas o destinatário principal que precisa receber uma cópia da mensagem, já que esse campo permite somente a inserção de um único destinatário. Qual é a resposta, senhores? Parabéns. Ok? Beleza? Sentiram a vibe? Como isso é perguntado? Já vi perguntar se tem campo obrigatório. Já vi perguntar se N brincadeiras que eles fazem com isso aí, tá? Então, esses conceitos que eu trouxe aqui de e-mail são muito importantes que você tenha entendido. Beleza? Show! Quais são os programas principais de gerenciamento de e-mail que os senhores precisam conhecer? Outlook e Mozilla Thunderbird. Show? Thunderbird. Quais os principais programas de gerenciamento de e-mail que vocês precisam conhecer? Então, ó, Outlook, ok? E Mozilla Thunderbird, ok? Beleza? Baixem esses programas. Quem não tem o Thunderbird, que não deve ter, porque não é comum, baixa, verifica como é que é o processo de configurar teu e-mail lá dentro. Acho que vale a pena. Porque a gente não sabe se vai ser cobrado de vocês, ok? Tá bom. Ai, ai, ai. Ok? Podemos? Bom, então, vamos voltar onde estávamos. Olha aí, mais uma pergunta do Bonito. O Mozilla Thunderbird é um aplicativo local de e-mail, poderoso e, ao mesmo tempo, fácil de usar. Considerando as características do programa de correio eletrônico Mozilla Thunderbird,
assinale a afirmativa correta. Deixa eu falar uma coisa importante. Imagine a seguinte situação que eu acho que talvez seja sua. Eu nunca vi essa desgraça de Mozilla Thunderbird. Como é que é isso? Será que eu vou saber responder alguma coisa? Se você sabe lidar bem com as plataformas de e-mail em geral, não precisa ficar preocupado. Tem que ser uma pergunta muito específica para você não saber responder. Ok? Então, assim, se você usa bem o Outlook, tranquilo. Aconselho você ter e dar uma fuçadinha nele para desencargo de consciência e para você conhecer. Mas se você sabe bem os conceitos de e-mail, se você usa o Outlook, ok? Beleza. Então, vamos lá. Ele está falando do Mozilla Thunderbird e qual delas aqui é a correta? A. Permite o gerenciamento de várias contas de e-mail em um único aplicativo. B. Pelo fato de ser um software livre, é compatível apenas com o sistema operacional Linux. C. Sua maior desvantagem, e muito criticada pelos profissionais de informática, é que ele não possui recursos avançados de criptografia de e-mail de ponta a ponta. D. Os usuários comuns não podem personalizar a sua interface, uma vez que se trata de uma tarefa administrativa. Logo, apenas o usuário administrador possui esse privilégio. E aí, senhores? Vamos ver por que as outras não poderiam? Todo programa de gerenciamento de e-mail permite você colocar quantas contas você quiser. Então imagina, eu tenho um e-mail @gmail, eu tenho um e-mail @outlook, eu tenho um e-mail @hotmail, eu tenho um monte. Eu posso colocar todos eles para receber no mesmo software. Legal, né? As caixas de entrada, que é onde a gente recebe, você pode mandar ficar separadinho, você pode mandar misturar tudo, é uma maravilha, ok? Isso é feito por todos os softwares em geral de gerenciamento de e-mail. Thunderbird, Outlook. Outra coisa, mesmo sendo gratuito, isso vale tanto para os softwares semelhantes ao Microsoft Office quanto o gerenciamento de e-mail, 99,9% dos recursos que tem um, tem outro. Então, quando ele falar assim que o fulaninho faz, mas ciclaninho não faz, a probabilidade de estar errado é muito grande. Porque 99,9% das coisas que tem no pago, tem no gratuito. Ok? Então, é uma dica, que eles pegam sempre nessa pegada aí de que o pago tem e o gratuito não tem, ok? Então, vamos descobrir por que não poderia ser as outras respostas. Então, ele fala ali, pelo fato de ser um software livre, é compatível apenas com o sistema operacional Linux? Ele tem versão para Linux, tem versão para Windows. Deixa eu fazer uma observação, porque eu acho que não ficou claro em um momento de uma aula passada. Eu disse para vocês que de navegador, o Mozilla Firefox, ele é bastante importante, porque ele é muito usado para quem usa Linux, não é? Mas só um adendo, existe Chrome para Linux também, tá? O Chrome, que é fabricado pela Google, ele também tem versões para Linux. Mas não sei por que cargas d'água, usuários de Linux, em geral, usam mais o Mozilla Firefox do que o Chrome para Linux. Ok? Galera do Windows, 99% usa Chrome. Ok? Então, beleza. Então, tranquilo por que está errado? Porque ele não tem só para Linux. C. A sua maior desvantagem, e muito criticado pelos profissionais de informática, é que ele não possui recursos avançados de criptografia de e-mail de ponta a ponta. Vamos entender o que é isso? Em geral, os recursos de segurança não são dados pelo software de gerenciamento de e-mail, e sim pela conta de e-mail que você tem. Então, se o Hotmail tem esse recurso, em qualquer plataforma que você colocar, ele terá. Ok? Quem tem o lance da segurança em geral, ele não é bem no seu gerenciador de e-mails, ele é no servidor de e-mail qual você usa. Ok? Beleza. Então, isso não é verdade. Vamos aproveitar para falar um pouquinho sobre o que é criptografia de dados, porque isso vai aparecer em N momentos para você. Vou explicar de uma maneira genérica, de maneira ilustrativa, porque isso é muito complexo. Mas o conceito que eu vou trazer para você é suficiente para você compreender quando aparecer essa palavra, ok? Quem aqui na infância nunca brincou de inventar um dicionário de símbolos? Então você queria escrever um negocinho que você não queria que sua mãe descobrisse, por exemplo, aí você ia lá, criava A igual bolinha, B igual estrelinha, C igual quadradinho, aí você ia lá e escrevia alguma coisa que só você, que tinha aquela chave de dados
poderia descobrir o que estava escrito ali. Isso é uma maneira de criptografar dados. Porque olha só, quando somente quem tem a chave de criptografia consegue ver, você gerou uma criptografia. Tipo, eu só vou ler a frase que você escreveu se você me revelar a sua chave criptográfica. O que é a chave criptográfica nessa brincadeira? É lá a indicação, que A é bolinha, que B é quadradinho, que C... Aí você vai lá fazer uma associação, que na informática a gente chama de D para, né? E você descobre o que está escrito. Então, quando os dados estão criptografados, significa que eles estão resguardados de uma maneira que só quem tem a chave para desencriptografá-los conseguirá ver aquela informação. Então, por exemplo, hoje, quando a gente manda uma mensagem no WhatsApp pela primeira vez para alguém, vocês já leram o que fica escrito? Todas as mensagens trocadas no WhatsApp são criptografadas. Isso significa que se a mensagem for interceptada no meio do caminho por alguém, essa pessoa não vai conseguir ler o que está escrito. Aí você vai falar, pô, mas não vai mesmo? O processo de criptografia, ele tem muitas camadas. Muitas camadas. Não é essa brincadeirinha que eu falei para vocês, que A igual bolinha. Imagina um negócio muito, muito, muito mais complexo do que isso. Tá? Então aquilo vai ser codificado em muitas camadas. Então a probabilidade de alguém conseguir fazer o processo contrário, a gente não pode dizer que não existe, que na tecnologia sempre existe. É o que a gente chama de tecnologia reversa. Se não existisse, ninguém invadia site de banco, ninguém invadia o site do governo americano, ninguém invadia o site do FBI. Então, quando foi para a tecnologia, virou digital, sempre tem chance de acontecer um vazamento ou uma visualização. Mas quando está criptografado, essa chance ela é muito minimizada. Só um adendo de atualidades, que eu falei para vocês que tem chance de cair alguma coisa de atualidade, isso não é nem tão atualidade assim. Vocês se recordam que antes, há mais ou menos uns 6 ou 8 anos atrás, que houve um blá blá blá, que os políticos de Brasília e também o Sérgio Moro trocavam informações através de um aplicativo chamado Telegram. E que essas informações vazaram, porque naquele momento esse cara não usava dados criptografados. Então alguém conseguiu interceptar e ler as mensagens. Hoje, se você usar o Telegram, ele é também igual o WhatsApp, ele é criptografado. Mas lá atrás o WhatsApp já era e o Telegram não era. Ok? Então por isso, vocês lembram que aconteceu isso? Vazou a informação do Moro, vazou de vários políticos, vazou um monte de coisa na época, né? Até tava aquele processo da Lava Jato, vocês lembram disso aí? Enfim. Só estou contando porque vai que cai algum contexto aí, né, para vocês nesse sentido. Então tá claro o que é criptografia? Falaremos mais no futuro sobre isso, ok? C. Foi o C que eu li? Não, né? Foi. Então vocês viram por que não pode? Letra D. Os usuários comuns não podem personalizar a sua interface. Gente, todo recurso que dá para trocar a cor do programa, a posição das coisas, isso é coisa feita para o usuário final. Não exige que se haja conhecimento em programação para usar esses recursos, ok? Então a personalização do posicionamento das coisas, das cores da tela, em geral ela é liberada para o usuário comum e não necessita que haja privilégios de administrador e tal, blá. Beleza? Então tá claro por que a resposta correta era a letra A? Dúvidas nesse sentido, senhores? Tá tranquilo? Beleza, então vamos dar continuidade. E aí, gostou dessa aula? Então faz o seguinte, deixa o seu like, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo nosso. Também, se quiser, deixa aquele comentário, alguma dúvida que a gente está acompanhando tudo bem de pertinho. E tem mais conteúdo ainda. A aula 2 tá aqui, olha, é só você clicar em algum lugar dessa tela e acompanhar o nosso próximo conteúdo.